Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer uma videoaula pra vocês de fisiologia do desenvolvimento vegetal. É a segunda e última videoaula que eu sei que eu tô muito em falta com as videoaulas com vocês. Eu peço muitas desculpas, mas tá muito corrida e essa é a única matéria que eu vim aqui realmente gravar um vídeo pra explicar o conteúdo pra vocês. Então, se preparem porque o vídeo vai ser longo, mas vai ser muito bom. Bom, então vamos começar pelo grupo das giberelinas. O grupo das giberelinas representa um grupo de hormônio que promove o crescimento do embrião e o crescimento em altura das plantas. E como é que foi a descoberta das giberelinas, né? Então, um grupo de pesquisadores estavam observando certas plantas e eles perceberam que algumas plantas elas estavam crescendo muito rápido e, consequentemente, esse crescimento muito rápido em altura da planta deixa a planta um pouco mais fina, um pouco mais fraca. E eles queriam entender o porquê que isso acontecia. E eles começaram a estudar e eles perceberam, eles encontraram a presença de um fungo que vivia ali junto com aquelas plantas. E esse fungo, ele produziu uma toxina que eles denominaram de ácido giberélico. E aí, essa toxina, ela promovia o crescimento exagerado da planta. E aí, ficou certo isso. Mas a grande questão, a grande dúvida era assim: como que uma planta responde metabolicamente a uma toxina produzida por um fungo? Sabe, como é que ela consegue regular o crescimento dela através de uma toxina que não é produzida por ela, uma substância que não é dela? Então essa foi a grande questão, até que eles descobriram que esse ácido giberélico, né, o grupo das giberelinas, na verdade, estavam presentes também na planta, e a planta produzia esse ácido giberélico. Então por isso que ela respondia a isso. Agora, características da molécula. Toda giberelina, ela apresenta um ácido carboxílico em alguma das extremidades, apresentam 4 anéis aromáticos, eles variam. Então, a gente tem vários tipos de giberelina, cada giberelina tem um aspecto diferente nesse anel. É importante falar que a gente tem algumas substâncias que são análogas a essas moléculas de giberelina. E entre elas, a gente tem 2 substâncias do reino animal. Então, a primeira é o estradiol. O estradiol é um hormônio feminino. Ele está presente muito em anticoncepcional, então tem gente que coloca o anticoncepcional na planta, no solo, dissolve na água e rega a planta com isso. E equidizona. Equidizona é o hormônio que promove a equidise, quando a gente estuda lá a zoologia dos invertebrados. Então são 2 moléculas que são do reino animal e que a planta responde a elas também, que é muito legal. Geralmente, as giberelinas são produzidas por regiões de crescimento, então meristema, e principalmente é produzida pela semente. Semente é o local onde a gente tem bastante concentração mesmo de giberelina. Essa giberelina ela é produzida a partir de um composto que chama isopentenil fosfato, que a gente costuma chamar geralmente de IPP. O IPP ele é uma molécula de 5 carbonos. E pra gente constituir uma giberelina, no mínimo a gente precisa de 20 carbonos. Então o que acontece? Acontece a união de 4 IPPs, né? 4 vezes 5, porque cada IPP tem 5 carbonos. Aí a gente tem uma molécula de 20 carbonos. A primeira giberelina a ser formada na síntese de giberelinas sempre é a giberelina 12, que chama de GA12. Essa giberelina 12, ela dá origem a todas as outras. Então eu preciso primeiro formar ela para depois a gente conseguir diferenciá-las. E agora vamos falar do papel fisiológico dessa giberelina, né? Tanto na semente quanto no indivíduo adulto. Então, na semente, como que acontece? A semente, quando ela está em fase 2 de germinação, que é a fase de imbibição, que ela está retendo muita água, ela começa a produzir giberelina 4 e giberelina 7. Então, passa por todo o processo que a gente falou anteriormente, produz a giberelina 12, se diferencia em giberelina 4 e giberelina 7. Então, o embrião hidratado ele tem capacidade de fazer isso. A partir do momento que eu tenho a giberelina 4 e 7, elas estimulam a produção de enzimas hidrolíticas, enzimas de lise, enzimas de quebra. Por quê? O embrião ele precisa começar a se nutrir. E o que nutre o embrião é o endosperma, que é o material que fica ali dentro da semente. Só que ali a gente tem carboidrato, a gente tem tudo e essas moléculas elas precisam ser quebradas. Então, a partir daí, o embrião ele começa a consumir o endosperma dela. Então, por que fazer isso, Isabela? Por que eu vou degradar esses conteúdos? Para o embrião crescer, ele precisa de energia. Energia, metabolicamente falando, é o ATP.
Então, o que acontece? Essas enzimas, elas vão quebrar, por exemplo, o carboidrato, principalmente o carboidrato. Então, a alfa-amilase vai lá e quebra o carboidrato. A partir do momento que esse carboidrato ele é quebrado, ele pode ser direcionado para diversas rotas metabólicas. Então, por exemplo, ele é direcionado para a glicólise. E quando ele vai para a glicólise, em seguida ele vai para o ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, no final do ciclo de Krebs, né, na fosforilação oxidativa, a gente tem a produção de ATP. Então aí o embrião consegue energia para conseguir crescer. Então por isso essa é a importância de quebrar esses conteúdos nutritivos que tem no endosperma. A gente tem duas situações que eu quero falar aqui pra vocês. Uma delas é a dormência de semente. Quando a semente está dormente, ou seja, ela não está se desenvolvendo, a gente fala que ela está em estágio de imaturidade fisiológica, que é quando a semente tem incapacidade de produzir giberelina. E isso é comum em plantas de regiões temperadas. Outra situação que eu queria falar pra vocês é sobre a cerveja, né? A cerveja ela é produzida principalmente com malte, né? A gente conhece o malte. O malte nada mais é do que sementes de cereais pré-germinados. O que acontece? Quando eu começo a germinar uma semente, eu posso dar um choque nela, um choque frio. E quando eu dou esse choque frio nela, ela para a germinação. Então ela dá o stop da germinação. E aí, isso é muito importante porque eu ainda vou ter o conteúdo ali de carboidratos e tudo mais, e eu consegui fazer a fermentação e dar o teor alcoólico pra cerveja. Então, por isso que a cerveja tem o teor alcoólico dela. E agora, sobre o papel fisiológico em plantas adultas, é mais simples do que em semente. A gente tem 3 situações bem importantes. Então, produz o crescimento, a gente já sabe disso, já foi falado no começo do vídeo. Mas a gente tem 3 situações. Primeira chama bolting, a gente já falou sobre o bolting no primeiro vídeo de fisiologia vegetal, mas é o crescimento do caule ou da haste floral, que é muito comum em plantas de hábito roseta. Então a gente tem, por exemplo, repolho. Então o repolho, ele tem o hábito roseta, alface, enfim. Se você deixa crescer o caule, que geralmente as pessoas não deixam crescer. Mas se você deixa crescer, o caule ele se estende bastante, então ele é um caule bem alto e lá em cima ele tem uma flor. Então é bem bonito, tem bastante foto no Google se vocês quiserem pesquisar, chama bolting. Outra situação, partenocarpia. A giberelina é muito importante para a partenocarpia e a gente consegue visualizar isso bastante em frutos sem semente, por exemplo, uva. Então tem bastante giberelina ali atuando. E a última coisa é que a giberelina ela estimula o crescimento de plantas anãs. Então a gente tem plantas que são pequenininhas, que têm esse hábito de ser pequenininhas. Quando se aplica a giberelina ou alguma substância análoga à giberelina, que tem a mesma ação, essas plantas conseguem crescer. Agora vamos para o próximo hormônio, que é a citocinina. A citocinina ela é muito associada, ela é muito ligada com a divisão celular. Então, ela é muito presente em cultura de tecidos vegetais. Quando a gente vai fazer cultura de tecidos, geralmente a gente combina 2 hormônios. A auxina, que é um hormônio de crescimento, e a citocinina, que é um hormônio de divisão celular. A primeira citocinina a ser descoberta foi a cinetina, e depois, logo em seguida, já veio a descoberta da zeatina. A zeatina é presente em todas as plantas. A molécula de citocinina, ela é derivada de adenina, que é uma base púrica. E aí, graças a isso, todas elas apresentam um anel aromático na constituição, porque é característica da adenina esse anel aromático. E aí, a biossíntese de citocinina ocorre a partir de isopentenilfosfato, a mesma molécula lá de giberelina, que é o IPP, e adenosina monofosfato, que é a AMP, que é um dos estágios que a gente fala de formação do ATP, né? ATP é adenosina trifosfato. E quem faz esse processo, né, a enzima que faz esse processo, chama citocinina sintase. Principalmente esse hormônio ele é produzido no meristema do ápice radicular, tá? É muito presente nesse meristema. O efeito fisiológico, então, né? A gente falou que estimula a divisão celular, mas como que isso acontece? A gente tem o embrião somático, vamos imaginar que a gente tem um embrião somático. O embrião somático é aquele que não é produzido a partir de gametas. Então ele é produzido a partir, por exemplo, eu peguei uma parte da planta e vou plantá-la. E não vou fazer a polinização e tudo mais. Então, o embrião somático, esse embrião somático, quando ele começa a se dividir, ele forma um cálamo, que a gente chama, que é uma massa de células. A gente tem um aumento da atividade das fosfatases. Fosfatases são enzimas que retiram fosfato do CDK
e muda a expressão gênica. E aí é nesse momento que a gente tem a ação efetiva da citocinina. Quando muda a expressão gênica, essa expressão gênica ela é muito semelhante a tumores em animais, que é basicamente uma divisão celular assim, intensa e incontrolável. Então começa a dividir muito, muito, muito. Só que na planta isso não é um tumor, isso é uma resposta hormonal normal. Então, por isso que a gente tem essa divisão celular acelerada, porque a gente tem a retirada de fosfato da CDK, que vai alterar a expressão gênica e vai possibilitar essa divisão bem intensa. E depois dessa divisão, a gente tem algumas coisas que a gente precisa falar. Depois da divisão, a gente tem a diferenciação celular. E o que acontece? Para ter a diferenciação celular, a gente vai precisar de hormônios para regular essa diferenciação. Então, basicamente, se eu tenho muita citocinina, vai ter o desenvolvimento mais da parte aérea da planta. Se eu tenho menos citocinina e mais auxina, eu vou ter o desenvolvimento das raízes da planta. Então, agora retardamento da senescência. Senescência é o envelhecimento natural da planta, né? E uma planta senescente ela é uma planta velha, uma planta que tem menos clorofila do que uma planta nova. Essas citocininas, elas atraem nutrientes. Então, quando eu tenho citocinina, por exemplo, na parte aérea, bem presente, ou na raiz, ela vai estar puxando bastante nutriente e ela vai retardar a senescência, porque se a planta está recebendo nutriente, ela ainda está ativa, ela ainda está viva, ela ainda está conseguindo fazer as coisas muito bem. Tanto porque a citocinina, ela diminui níveis de radicais livres. Então, os radicais livres, geralmente, são eles que promovem esse envelhecimento. Então, se eu tenho uma diminuição deles, a planta consegue viver mais tempo, digamos assim. Essa diminuição de radicais livres, a gente está evitando a degradação da membrana. É importante dizer que a citocinina, ela também auxilia na germinação de sementes, porque atua em conjunto com a gibberellina, e ela consegue ajudar a estimular essa germinação. E ela também ajuda no enraizamento de folhas. Sabe quando a gente vai, por exemplo, plantar uma suculenta? Geralmente a gente pega uma folhinha e coloca no vaso. Então esse processo de enraizamento de folha é a citocinina que faz, que é responsável. Agora, mudando de hormônio, a gente tem o etileno. O etileno ele é um hormônio gasoso, então ele tem uma fórmula química que é C2H4. Ele é sintetizado em todas as partes da planta. Ele é um hormônio muito, muito interessante porque, basicamente, ele promove a senescência da planta, o amadurecimento do fruto. E quando ele fala de amadurecimento do fruto, são mudanças fisiológicas, são mudanças de odor, de sabor, de cor da planta. Lembrando que amadurecer é diferente de maturação. Maturação é o alcance do tamanho máximo. Amadurecimento é realmente um processo fisiológico que envolve todos esses fatores que eu falei pra vocês. Também o etileno, ele é muito produzido em situações de estresse. Então, quando tem fogo, quando tem estresse hídrico, quando tem estresse salínico, tudo isso, o etileno é bem produzido. Então, por ser um hormônio gasoso, o transporte dele dentro da planta, fora da planta, enfim, é por meio de difusão celular, que a gente chama, nesse caso, de simples evolução. É um tipo de difusão celular. Como que vai acontecer a biossíntese de etileno? Então, o etileno ele é produzido a partir de um desvio do ciclo da metionina. Então, a gente tem a metionina. A metionina é um aminoácido proteico. Ele apresenta um enxofre em sua constituição. Então, essa metionina ela é transformada em S-adenosilmetionina através de uma enzima que chama metionina S-adenosiltransferase. Depois disso, a gente tem essa transformação do S-adenosilmetionina em ácido ciclocarboxílico, através da enzima que chama ácido ciclocarboxílico sintase. Depois, quando a gente chega nesse ácido ciclocarboxílico, que é ACC, a gente tem a transformação de ácido ciclocarboxílico em etileno. E quem faz isso, essa enzima é importante, essa enzima a gente precisa guardar, é ácido ciclocarboxílico oxidase. O que essa enzima me diz com o nome dela? Oxidase, ela precisa de oxigênio para fazer essa transformação. Então eu vou ter um gasto aí de um oxigênio para produzir o etileno. Então essa reação é uma reação que ela precisa de oxigênio, então ela é uma reação aeróbica, tá? Então guardem isso. Essa produção ela é estimulada em situações de estresse, como a gente já tinha falado anteriormente. Por exemplo, o choque mecânico. Quando a gente pega um fruto, por exemplo, peguei uma banana, e aí eu vou e sem querer eu bato ela, tipo, no transporte do carro pra casa, enfim, bati a banana. No lugar que eu bati a banana, a gente vai ter um estresse mecânico, porque eu tive esse choque. E a planta vai entender isso como um estresse que ela precisa produzir o etileno pra conseguir dar certo, pra conseguir sobreviver. Então ela começa a produzir etileno.
E aí a gente vai ver que essa planta vai amadurecer muito mais rápido. Outro tipo de choque é o choque físico. E esse choque físico, geralmente, a gente associa a temperaturas. Então, temperaturas muito baixas e temperaturas altas também. E aí a gente tem o choque químico e o biológico também. Mas os que a gente mais consegue observar no nosso dia a dia é principalmente esse do choque mecânico, principalmente em fruta, né? O que esse estresse faz, né? O que ele atua na produção do etileno? Basicamente, esse estresse, ele acelera a enzima ACC sintase. E aí, em seguida, já é a ACC oxidase e a gente produz o etileno. Outra coisa que estimula muito a produção de etileno são altas concentrações de auxina. A auxina que é um hormônio de crescimento. Agora falando sobre inibição. Quem inibe esse processo? Primeiro, o frio. Então, temperaturas não muito baixas, porque temperaturas muito baixas aceleram o ciclo. A gente tem que falar de uma temperatura ali bem assim, um frio normal. Isso inibe um pouco o etileno. Outra coisa que inibe é o ácido salicílico. Muita gente coloca ácido salicílico em, sei lá, planta ou até mesmo em fruto pra conseguir conter um pouco desse amadurecimento. E outra coisa que é muito legal, que a gente consegue observar no nosso dia a dia, é altas taxas de CO2. Para produzir o etileno, a gente precisa de O2. Então é sempre uma balança. Se eu tenho muito O2, eu tenho pouco CO2. Se eu tenho muito CO2, eu tenho menos O2. Então, quando eu tenho menos O2, eu não consigo produzir o etileno. E esse CO2 ele é muito importante porque no comércio a gente vê muito isso. Quando aqueles frutos são embalados a vácuo e tudo mais, que eles amadurecem bem tardiamente, né? Digamos assim, eles demoram muito para amadurecer. É porque ali dentro tem mais CO2 do que O2. E esse CO2, ele não consegue fazer, né, a transformação de ácido cíclico carboxílico em etileno. Então, a planta não amadurece tão rápido. Então, é um tipo de saída que o comércio encontra para fazer os produtos durarem mais. E aí, como que acontece essa ação fisiológica, né? Então, o receptor do hormônio etileno fica na membrana. E aí, quando o etileno chega e liga, essa permeabilidade da membrana, ela muda. E aí, com essa mudança de permeabilidade, a gente tem também uma produção maior de enzimas hidrolíticas, que a gente já tinha citado anteriormente, que são enzimas que vão degradar algumas coisas da planta. E aí, dentre essas enzimas, a gente tem, por exemplo, a clorofilase, que vai fazer essa quebra da clorofila, a celulase, que quebra a celulose, tem a poligalactiuronase, a pectina metilesterase, a fenilalanina amônio-liase, que são 3 enzimas que vão fazer a quebra da hemicelulose, que também é presente na parede celular. Produz mais ACC sintase, que é aquela enzima super importante que a gente viu, e também piruvato desidrogenase. Piruvato desidrogenase a gente viu bastante lá em bioquímica, quando a gente falava de glicólise, quando a gente falava de ciclo de Krebs. E todo esse processo de quebras, eles diminuem a acidez e alteram a textura do fruto, da planta, enfim, do que seja, da onde o hormônio estiver atuando. E aí, gente, a gente tem alguns frutos que eles respondem super ao etileno e a gente tem frutos que não respondem tão bem assim. Então, os frutos que respondem bem, que, assim, realmente fazem essa ação do etileno, são frutos que a gente chama de climatéricos, tá? O etileno, como ele é um hormônio meio que promove o amadurecimento, né? Com o amadurecimento a gente tem um envelhecimento. Então ele aumenta a taxa de senescência das folhas. A senescência, posteriormente, vai provocar a abscisão foliar, que é a quebra da folha, quando a folha cai, que ela tá muito velha. E para inibir essa senescência, geralmente as pessoas usam ácido salicílico, eles usam aspirina, a cápsula de aspirina mesmo, 10 mg, e colocam na planta. E a abscisão foliar que eu citei pra vocês, ela é promovida porque a gente tem a formação de uma camada de abscisão na base foliar. Aí essa camada de abscisão, ela faz com que a planta caia, automaticamente ela caia. E o etileno, ele é responsável por promover também a floração de alguns grupos de plantas, por exemplo, de bromélias. Então é muito bonitinho ver, porque o etileno, nesse caso, é o hormônio da floração. E ele também promove a uniformização. Então, agora, indo para o nosso último grupo de hormônios, a gente tem o ácido abscísico, também conhecido como ABA. O ácido abscísico, ele é regulador no estresse hídrico, ele permite que a planta suporte períodos frios e com excesso de sais.
ele é antagonista de giberelina, auxina, citocinina, então ele é antagonista ao crescimento. E também ele promove a dormência de gemas axilares em plantas de clima frio e também promove a abscisão foliar, tá? Então, vamos lá que a gente vai falar um pouquinho de cada grupo. A gente tem 3 tipos da molécula de ácido abscísico. A primeira é S-cis-ABA, que é a forma ativa do hormônio. Então, ela que responde ao estresse hídrico, impede a germinação do fruto, inicia a senescência, todo esse tipo de coisa. Depois a gente tem a R-cis-ABA e a gente tem a S2-trans-ABA. Todos esses nomes estão no blog, tá, gente? Essas duas últimas formas que eu falei pra vocês, elas são inativas e elas podem ser convertidas a qualquer momento para a forma ativa, que é a S-cis-ABA. Gente, desculpa que eu acho que mudou a luz, enquadramento, qualquer coisa que eu tive que descarregar o cartão de memória, mas continuando, quando a gente estuda isso, a gente fica pensando, né, o que tem a ver relação hídrica, né, tipo, resposta a estresse hídrico com crescimento da planta, porque tem alguma coisa a ver? E sim, tem algo a ver. Por quê? Então, pra planta crescer, ela precisa muito de água, né? É uma das coisas que ela tem como pré-requisito pra crescer. Se a gente tá numa região de estresse hídrico, ou seja, que tá faltando água, a planta ela vai tentar ao máximo não perder água, não usar a água que ela tem, porque ela precisa daquilo pra viver, não pra crescer. Se tá sobrando, eu vou crescer, vou usar a água que tem. Se tá faltando, eu vou ficar regulando o máximo que eu puder o que eu tenho. Então eu realmente só vou usar pra coisas que são vitais. E o crescimento, né, pra planta, se ela tá numa situação entre viver ou crescer, viver, né, então por isso que ela escolhe essa opção. Esse hormônio ele é regulador da germinação de sementes e ela evita a viviparidade. Viviparidade basicamente seria a semente se desenvolver dentro da planta. Então imagina uma melancia. A melancia tem várias sementes dentro dela. Imagina se alguma das sementes começa a germinar dentro da melancia. Então isso é errado, é ruim, né? Não deve acontecer. O ácido abscísico, ele evita que isso aconteça, que a viviparidade aconteça. O ácido abscísico, ele atua como iniciador da senescência. Os outros hormônios que a gente falou sobre senescência, eles atuam na senescência, mas quem inicia essa senescência é o ácido abscísico. E a gente tem, gente, a resposta que é mais importante desse hormônio, principalmente atualmente, que a gente tem períodos de seca e tudo mais, que é a resposta ao déficit hídrico, principalmente em plantas do tipo C4. Então o que acontece? Quando cai muito o potencial hídrico da raiz, ela começa a produzir ácido abscísico. E quando ela produz ácido abscísico, ele vai começar a ser distribuído pela planta através do xilema até chegar na folha. Quando chega na folha, esse ácido abscísico, ele promove uma queda do pH do mesófilo. Então o pH do mesófilo geralmente ele tá em volta aí de 6,3, que é um pH ok. O pH que era 6,3 com a ação do ácido abscísico vai para 7,2. Então a gente tem uma diferença bem grande de pH aí. E aí essa diferença de pH ela fecha o estômato. O estômato é responsável por transpiração, por trocas gasosas da planta, né? Então, o estômato é fechado porque, enquanto o estômato está aberto, possibilita que a planta realmente consiga pegar CO2 e tudo mais, mas ele também possibilita que a água saia da planta. Se a gente está numa situação de déficit hídrico, a planta não vai querer perder a água que ela tem. Então ela fecha o estômato, sabe? Ela fala, ó, acabou, fechei o estômato, não vai sair mais água daqui. E aí, depois de um tempo, quando as condições voltam a ficar boas, então quando chove, quando a planta é regada, acontece alguma coisa assim, tipo que ela fala, ok, agora tem água no meio, aí o pH dela volta a ser 6,3, o pH do mesófilo, o estômato abre novamente e aí a planta continua a vida normalmente. Agora falando da última parte da matéria, que é floração. Eu vou tentar falar o mais rápido possível, que eu sei que esse vídeo já tá enorme e eu vou deixar um post no blog bem completo pra vocês, bem bonitinho, tá bom? Então vamos lá, floração. O que é a floração? É um processo. Floração não é só a flor. Floração é o processo até abrir a flor. Isso demora muito. Então, por exemplo, se a flor vai abrir em setembro, outubro, em maio ela começa o processo de floração dela. E, basicamente, esse processo é o processo em que a gema apical caulinar ou a gema axilar, ela se transforma em uma gema floral. E esse processo de transformação em uma gema floral é chamado de evocação floral, tá? Evocação.
E essa evocação floral, ela precisa tanto de estímulos internos quanto de estímulos externos que a planta recebe. Nem toda planta responde a estímulos externos para esse processo de floração, mas a maioria consegue fazer o processo todo com a união desses dois fatores, desses dois estímulos. Mas, obviamente, como esse processo é longo, a gente tem algumas fases. A primeira fase é quando a gema apical caulinar ou axilar passa por um processo que chama competência. E esse processo de competência, basicamente, é para essa gema conseguir produzir os verticilos, que são os verticilos florais. Então a gente tem gineceu, corola, androceu e cálice. E, esse processo de competência, ele só consegue acontecer depois que a planta já passou, já venceu a fase juvenil. Então a gente tem 3 fases, basicamente, das gemas. A gente tem a fase juvenil, a fase adulta vegetativa e a fase adulta reprodutiva. A fase juvenil, que é a fase que a planta precisa vencer para conseguir produzir a gema floral, é o momento em que geneticamente a planta não está pronta para produzir esses verticilos e se tornar uma gema floral. Então por isso que ela não consegue desenvolver isso. Depois a gente tem a fase adulta vegetativa, em que a planta ela já tem competência para formar as estruturas reprodutivas. Então a partir desse momento, na gema vegetativa que ela começa a formar os verticilos. E depois a gente tem a gema adulta reprodutiva, que a planta já está pronta para florescer. Então aí ela só responde a estímulos externos ou internos, né? A gente já tinha falado sobre isso. O estímulo externo que a planta mais responde quando a gente fala de floração é fotoperíodo. O que é fotoperíodo? É a compensação, é a comparação entre horas de luz de um dia e horas de escuro. Então vamos supor que num dia de 24 horas eu tenha 12 horas de luz e 12 horas de escuro. A planta percebe essa quantidade de horas. E ela percebe a partir da fase escura. Então ela recebe certa estimulação luminosa por um tempo, e depois de um tempo ela percebe que tem uma parte que não tem essa estimulação luminosa. Então, esse período, ela sabe que é a parte escura, né, a fase escura, e aí ela consegue determinar a fase clara, a fase luminosa, que é onde geralmente acontecem as coisas. A gente tem uma relação bem básica que quanto maior a latitude, mais horas de luz e menos horas de escuro. Então, a gente tem casos, por exemplo, quando a latitude é muito alta, de 12 horas de claro, de 15 horas de claro. Então é muita hora de luz e pouca hora de escuro. E aí a planta é adaptada, obviamente, para cada lugar que ela vive. Cada planta apresenta um fotoperíodo crítico. Então, por exemplo, eu sou uma planta e o meu fotoperíodo crítico é que, sei lá, é de 12 horas. Então o meu fotoperíodo é de 12 horas. E a gente tem 3 caracterizações de plantas diferentes. A gente tem as plantas de dias neutro ou indiferentes, que para ela tanto faz. O florescimento é independente do fotoperíodo. Então, pra ela, tanto faz se ela tá num lugar que tem 6 horas de luz ou que tem 10 horas de luz, 15 horas de luz. Pra ela, tanto faz, ela vai florescer de qualquer jeito. A gente tem as plantas de dias curtos, que elas respondem ao fotoperíodo quando ele tá menor que o fotoperíodo crítico dela. Então, vamos supor, eu sou uma planta e eu gosto, o meu fotoperíodo crítico é de 14 horas. Eu só vou florescer se o fotoperíodo do lugar que eu estou vivendo for de até, sei lá, 13 horas e 58 minutos. Sabe? Eu não posso ter um fotoperíodo do local igual ou maior do que o meu fotoperíodo. Então, se eu sou uma planta que gosta de um fotoperíodo crítico de 14 horas, o fotoperíodo do local tem que ser menor do que isso. 10 horas, 8 horas, enfim, menor. Tem também as plantas de dia longo, que são as plantas que vão querer um fotoperíodo do local onde elas vivem maior do que o fotoperíodo crítico delas. Então, por exemplo, se eu sou uma planta que eu tenho um fotoperíodo crítico de 8 horas, eu só vou florescer se o local que eu tiver um fotoperíodo de, sei lá, 12 horas, 14, 15, qualquer coisa que seja maior do que o meu próprio fotoperíodo. Cada planta apresenta um fotoperíodo crítico diferente, cada local apresenta um fotoperíodo diferente, e tudo isso vai influenciar ali na floração, obviamente, das plantas que são PDC ou PDL, plantas de dia longo, plantas de dia curto. A gente tem alguns fatores que influenciam aí em plantas de dia curto, principalmente. Essas plantas de dia curto, elas têm um período escuro maior do que o período claro. E aí, a professora estava até comentando na aula que às vezes um flash de um carro pode atrapalhar, descompensar todo o relógio biológico da planta. Por quê? Ela tá lá, passou as horas dela de claro, ela entende que agora vem as horas de escuro.
Se no meio dessas horas de escuro entra um flash luminoso, que pode ser, por exemplo, um flash de um carro, ou sei lá, você acender a luz de algum lugar, alguma coisa acontecer, ela vai entender que teve uma descompensação desse período escuro com esse período claro. E aí ela vai ficar, tipo, confusa, porque ela vai entender que o período claro já começou, só que ele começou e acabou, porque foi só um flash. E aí ela vai ficar, ué, o que tá acontecendo? Então pra ela é difícil, vai descompensar o relógio biológico dela. E aí a floração dela tá interrompida e ela só vai florescer no próximo ano. Então é realmente algo que descompensa muito o relógio biológico dela. Já nas plantas de dia longo, elas entendem esse flash, né, se acontecer esse flash, elas entendem como se fosse uma adição ao período claro. Então ela não entende como uma descompensação. Ela fala, opa, tem mais um período claro aqui, que legal. Vou somar ao meu período claro, né, porque ela sempre vai querer mais luz, mais horas de luz. Então pra ela tudo bem se a gente tiver um flash ali no meio. Recebe essa luz do dia, né, é o fitocromo. O fitocromo é um fotorreceptor e a gente tem dois tipos. A gente tem o fitocromo vermelho e a gente tem o fitocromo vermelho extremo. O que acontece? Quando a planta recebe luz, o fitocromo V fica ativo e assim ele vai e ativa o fitocromo VE, que é o fitocromo vermelho extremo. E aí, quando esse fitocromo vermelho extremo é formado, a gente tem a liberação de hormônios de florescimento. Então aí a planta começa a florescer. Isso acontece só nas horas de luz, porque o fitocromo ele é um fotorreceptor, ele recebe luz. Aí, gente, a gente tem uma questão da botânica que não é muito bem determinada, muito bem resolvida, ainda precisa de muito estudo, que é sobre o florígeno. O florígeno, ele é o sinal para a floração. Então, ele é tipo... A gente não pode considerar ainda como um hormônio, mas ele é como se fosse um hormônio que estimula a floração. E aí a gente tem a grande dúvida, na verdade os botânicos têm a grande dúvida, que é basicamente assim, quem é o florígeno? Sabe, a gente não sabe qual é a molécula desse estímulo. Por quê? Por exemplo, quando eu falei pra vocês de etileno, eu falei que as bromélias, elas florescem graças ao etileno. Então o florígeno da bromélia é o etileno, mas das outras plantas? Será que é um hormônio também? Será que é uma outra substância? A gente não sabe. Então, a gente sabe que existe um sinal para a floração, que ele é liberado em resposta à luz, na época certa, com os fatores ambientais ali atuando junto, com os fatores internos, mas a gente não sabe ainda qual é a molécula. Então, é uma coisa que ainda está sendo bem estudada. A maioria das plantas de dia longo, quem é o florígeno é a giberelina, que é também um hormônio que a gente já conversou sobre. Mas, como eu disse, nem todas as plantas de dia longo têm a giberelina como um hormônio de floração. Então a gente não pode ainda determinar nada. Eu acho que ainda vai levar bastante tempo essa discussão. A última coisa que a gente tem pra falar é que algumas plantas de dia longo, elas precisam de frio para conseguir florescer. O que acontece? No período que ela ainda é uma semente, quando ela é um jovem ou uma semente, ela precisa receber um período ali de frio para ela conseguir lá na frente florescer. Então o que acontece? A professora usou de exemplo o alho, eu achei sensacional porque a gente consegue ver isso na prática. Geralmente as pessoas guardam o alho, né, o bulbo do alho, na geladeira, e isso você tá fazendo a vernalização. Vernalização é esse choque frio antes de você plantar, antes de você cultivar aquela planta. E aí você pode ter certeza que se você deixa seu alho na geladeira, se você for plantar ele vai florescer, porque ele passou por esse período de vernalização. Então é isso o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa ter deixado acumular tanta coisa, mas eu nunca conseguia parar pra vir gravar vídeo, inclusive hoje estou assim, ó, ferrada, porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Os posts do blog estão bem completos. Eu recomendo muito ir lá, porque às vezes aqui no vídeo eu deixo passar alguma coisa. Então lá sempre é o conteúdo mais completo, sempre é o local onde vocês vão achar o meu caderno, as minhas anotações, tudo, tá bom? Então conto com vocês por lá também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscrever no canal e convidar amigos pra conhecer o Bertobio, tanto aqui no YouTube quanto lá no blog. Beijo e até o próximo vídeo.